Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Josué 8:30, a renovação da aliança no Monte Ebal. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado a israelita. Ele o construiu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro sobre ele, oferecer ao Senhor holocausto e sacrifício de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que estava escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué 9, a astúcia dos gibeonitas. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, do Ferezeu, dos Heveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gatos e vasilhas de couro, velhas rachadas e remendadas. Os homens caçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Fora Josué no acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos dois reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: junte provisões para a viagem, vão, encontre-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhe poupar-lhe a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois que fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeão, Queripa, Beerote e Kiriate Jeraim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhe responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim,
Vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos os juramentos que lhe fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo da maldição. Nunca deixarão de ser escravos, achando lenha e carregador de água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor Deus, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bem e justo. Josué então o protegeu e não permitiu que os matasse. Mas naquele dia fez os gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor, um local que o Senhor escolhesse, e ao que eles são até hoje. Que Deus abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.